Bom dia, queridos ouvintes! Programa Viagem pela Bíblia, começando a partir de agora. Eu sou o Jean Lucas e o meu abraço a todos vocês que estão nos ouvindo. Já começo agradecendo primeiramente a Deus por estar proporcionando esses momentos tão bons que a gente tem passado aqui, momentos da gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, e agradeço ao Kaique, que toda semana nos cede aí, um espaço, dentro do seu programa para que nós possamos levar a palavra de Deus. Um abraço, Kaique, obrigado aí por esse espaço de toda semana. E também agradeço a vocês que todas as semanas estão aí nos ouvindo e que, graças a Deus, recebeu e recebe muito bem o nosso programa. A gente fica muito feliz. Muito obrigado! E a nossa viagem de hoje vai ser sobre um problema aí que acontece com muitas pessoas: mágoa. Vamos ler o que a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muito bem, vamos aqui aprender. Primeira coisa, a santidade é importante. O que é santidade? Tem gente que acha que ser santo é não pecar, não ter nenhum pecado, é ausência total de pecado. Isso é um conceito errado. Se você tem um dicionário aí na sua casa, pode pegar ele aí agora e ver lá o que significa a palavra santo. Santo significa separado, ou seja, o que é uma pessoa santa? É uma pessoa que vive uma vida separada do pecado. Esse é o santo, que a Bíblia diz que a gente tem que ter santidade. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta às igrejas que estão registradas na Bíblia, pode olhar lá, o primeiro capítulo, o primeiro versículo: aos santos que vivem em tal lugar. O que quer dizer isso? Aquelas pessoas que vivem separadas do pecado. Tem pessoa que fala assim: não, santo só Deus, nós não somos santos. Deus, ele não tem nada de pecado. Ausência total, realmente. E isso nós não conseguimos ser, não. Ausência total de pecados nós não conseguimos. Todos nós somos pecadores. Mas quando a Bíblia fala para a gente ser santo, veja bem, Jesus falou: sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. É para a gente viver uma vida separada do pecado. Jesus não está mandando a gente viver uma vida sem nunca pecar, jamais pecar. Porque isso é impossível. Uma hora ou outra a gente vai cometer um pecado aqui e outro acolá. Como fosse um acidente de percurso na vida. O que Jesus quer dizer é para a gente viver uma vida separada, de não viver na prática do pecado. É isso que a Bíblia nos pede. Seguir a paz com todos e a santidade. Ou seja, segue a paz com todos e vive uma vida separada do pecado. Você pecou? Vai lá, pede perdão para Deus, reconcilia com Deus, pede perdão. Se tiver como reparar o pecado que você fez, repara. Se não tiver, vai no perdão mesmo, fica só no perdão e segue a vida. O que não pode é viver na prática do pecado. Porque se a gente fosse assim: santo é para nunca pecar, isso a gente não dá conta. Aí Jesus ia ter falado uma coisa que a gente não ia dar conta de cumprir, Sede santos como vosso Pai é santo. Então a gente precisa disso. Sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Então a gente precisa viver uma vida correta, uma vida que não está em pecado. E aí depois, no versículo 15, continua. Dentro dessa santidade, está escrito o que aqui? Dentro dessa santidade,
atentando, né, diligentemente, né, com atenção, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é raiz de amargura? É mágoa. E não pode ter nem raiz. Então tem que ser um perdão que você libera por completo. Guardar mágoa, eu vi esse conceito, achei muito interessante. É como se alguém tomasse um copo de veneno esperando que o outro vá morrer. Assim é a pessoa que tem mágoa. Você vai morrer do seu veneno. A mágoa é como se fosse um veneno que vai te matando aos poucos. E não vive pensando que a pessoa da qual você guarda a mágoa vai morrer, vai acontecer isso, acontecer aquilo, vai pagar porque você está guardando mágoa. A mágoa não traz bênção. Nós não podemos ter mágoa dos outros. Ah, mas ele fez uma coisa, ela fez uma coisa comigo que eu não dá para perdoar. É inaceitável aquilo. Veja que Jesus falou: perdoai aqueles que te ofenderem, assim como Deus perdoou vocês. Se vocês não perdoarem aqueles que te ofenderam, então vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Meu querido, minha querida, eu e você, nós somos perdoados por Deus dos nossos pecados, que é algo horrível, algo muito grande. A Bíblia diz que antes da gente aceitar Jesus, a gente era inimigo de Deus. A gente desobedeceu o Criador, a gente peca contra Deus. E Deus perdoa o nosso pecado. Sendo que o nosso pecado é coisa horrível, escabrosa, pior, né, do que as mágoas aí, do que os problemas, por que a gente não vai perdoar quem fez menos? Uai. Ah, eu quero que Deus me perdoe, mas eu não perdoo o fulano, não. Ele fez uma coisa muito ruim comigo e tal. Eu não estou aqui querendo dizer que você não tem o direito, né, de se sentir chateado, etc. Realmente, a gente lida com pessoas más, tem pessoas que fazem, né, fizeram maldades muito grandes pra gente. O que a Bíblia nos ensina é o seguinte: você pode ficar chateado, você não é obrigado a conviver com a pessoa, tem isso também. Tem gente que acha que perdoar é conviver com a pessoa. Não. Porque tem gente que se você conviver com ele de novo, independente de qual grau seja, vai tornar a fazer o erro, você vai tornar a ficar machucado, vai dar outro problema. O que a gente é obrigado? A perdoar. A conviver é uma escolha. Fulano me roubou. Eu tinha uma sociedade com ele e ele me roubou. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar ele. Agora, eu não sou obrigado a conviver com ele de novo, a abrir uma outra sociedade com ele, a trabalhar com ele de novo. Isto eu não sou obrigado. Posso até fazer, mas não é obrigação. Faço se quiser. Ok? Então, não guarde mágoa. Libera perdão na vida das pessoas. Ah, mas a pessoa não me pediu perdão. Ora a Deus liberando perdão. Como que é isso? Você orava assim: Senhor, o fulano de tal fez isso aqui comigo, me machucou muito. Eu estou bem chateado. Abre o coração mesmo com Deus, viu, meu querido? Com Deus a gente pode falar o que a gente quiser, assim, o que a gente estiver sentindo, porque com reverência, claro, né, que é diante de Deus. Mas você pode abrir seu coração, né, que ele sabe o que a gente sente, ele sabe o nosso íntimo. Abre o coração e fala: Senhor, eu estou chateado, estou magoado com o fulano, tal, papá fez isso comigo, aquilo. Mas a sua palavra diz que eu tenho que perdoar e que eu não posso deixar brotar raiz de amargura no meu coração. Então, mesmo que ele não me pediu perdão, mas eu libero perdão na vida dele. Eu libero perdão na vida dele, eu perdoo ele e não deixa, meu Deus, nenhuma mágoa, nenhuma raiz de amargura brotar em mim. E amém, meu querido. E vai viver sua vida. Lembra sempre do seguinte: nós fizemos coisa muito pior para Deus e Deus nos perdoou dos nossos pecados. Por que eu não vou perdoar a pessoa que fez uma maldade comigo, que é menor do que o que eu fiz com Deus? Tá? Não estou aqui de forma nenhuma querendo diminuir a sua dor. Eu já passei por isso também. Pessoas que falaram coisas ruins da gente e tal, pessoas que lesaram a gente. É ruim. Só que assim, pior do que isso é o que eu fiz contra Deus. Eu pequei contra Deus, o meu Deus, o Criador do céu e da terra.
Eu era considerado o filho da desobediência, inimigo de Deus, está escrito na Bíblia. Eu era considerado isso. Jesus me reconciliou para Deus novamente. Se eu pecar hoje contra Deus, Deus me perdoa se eu me arrepender e pedir perdão para Ele. Poxa, se Deus me perdoa, Deus que é perfeito, perfeitíssimo, não tem pecado nenhum. Se Ele me perdoa, Ele é o dono de tudo isso aqui, e Ele me perdoa, poxa, quem sou eu para não perdoar a ofensa do outro contra mim? Mesmo que a outra ofensa seja dura, pesada, mas eu tenho que perdoar. E outra coisa, enquanto você não liberar perdão, enquanto você estiver carregando mágoa, vai ser um fardo que você carrega, você não alivia. O dia que você perdoar, é aquele alívio. Você entregou o fardo. Agora, se a outra pessoa não quiser ir em contato com você, outra pessoa não te perdoou, que muitas das vezes a gente guarda a mágoa de alguém, mas a gente também errou com esse alguém. Também pode acontecer isso, né? Os dois erraram. Eu errei com o fulano e o fulano errou comigo. Eu vou e me arrependo, peço perdão por o fulano. Aliás, perdoo o fulano. Mas o fulano não quer me perdoar. Aí é um problema dele. Você não tem nada com isso mais. Se você errou, você deve pedir perdão para ele, né? Olha, você me perdoa, eu errei. Se ele fala assim, eu não te perdoo, meu amigo, aí é ele com Deus. Ele vai acertar as contas dele com Deus se ele não te perdoar, porque aí é um problema dele. E a Bíblia diz, se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai perdoar o meu pecado. Os meus pecados, né? Então, faça a sua parte. Peça perdão se você estiver errado. E libere perdão. Perdoe, né, a pessoa a qual te lesou, te magoou, etc. Não deixa a mágoa brotar em você não, porque a raiz de amargura, aqui nós lemos, ó, se ela brotar, ela vai perturbar você. E por meio dela, vai contaminar os outros. Então, a mágoa, ela, além de contaminar você, vai contaminar o que está perto de você. Porque de vez em quando você vai lembrar daquilo, o fulano cada vez, o fulano cada vez. Isso pode trazer briga, pode virar fofoca, dar contenda, às vezes até morte. Então, não seja uma pessoa que atrapalha, que seja uma pedra de tropeço para os outros. Que senão você... Aqui, ó, a gente viu aqui, ó. Se tiver raiz de amargura, ela pode brotar e perturbar, e no meio dela, por meio dela, muitos serem contaminados. Ô, meu amigo, não contamina os outros com pecado, com fofoca, com mágoa, não. A gente tem que levar a palavra de Deus, levar aquilo que for bom. Eu volto a dizer aqui, tá? Eu sei que é muito difícil certas coisas, que tem gente que machuca a gente demais. Tem pessoas que erram feio com a gente. Mas libere perdão. E outra coisa, a gente obedecer a Bíblia não depende das nossas emoções. Isso aqui que eu vou agora é meio polêmico, vocês podem até não concordar comigo, mas olha, veja bem. A Bíblia, a fé é racional, é na mente, é no raciocínio. Obedeço, pronto. Não dê ouvidos para as suas emoções. O que as suas emoções vão te falar no caso de mágoa? Mas ele te magoou muito. Mas ela tinha que te pedir perdão de joelhos. Você vai pedir perdão? Ele não merece. As nossas emoções fazem isso. Não ouça elas. Ouça a Bíblia. Não deixe ter raiz de amargura entre você. Perdoe para que você seja perdoado. Libere o perdão. Então, mesmo que por dentro você esteja querendo... Nossa, eu detesto o fulano. A minha vontade, se eu ver ele na rua, é de pegar ele e dar uma surra nele. Se a sua vontade é essa, obviamente tem mágoa aí, né? Se você tá com esse desejo. Mas isso não quer dizer que você tem que dar ouvido para essa vontade. Talvez a sua vontade, as suas emoções não querem que você peça perdão, que você libere perdão, que você perdoe, melhor dizendo. As suas emoções não querem que você perdoe. Pelo contrário, as suas emoções querem que a outra pessoa se ferre, que a outra pessoa se lasque, que você não tá nem, que a outra pessoa, você não quer nem ver ele na sua frente. Mas mesmo assim, não obedeça às suas emoções, obedeça a palavra de Deus. Por dentro, você pode até orar a Deus, Senhor, a minha vontade é de destruir aquela pessoa. O mal que ele me fez, eu estou remoendo isso. Mas eu libero perdão na vida dele.
Você vai ver que ao passo que você liberar o perdão e não guardar mágoa, tirar isso do seu coração, o próprio Deus vai também limpar essas vontades, as suas emoções também serão tratadas. E o contrário, quanto mais você não obedecer à Bíblia, não perdoar, não liberar perdão, mais guardar mágoa, pior vai ficar essas emoções, elas nunca vão melhorar. Então, obedeça à Bíblia, não dê ouvidos às suas emoções. Ah, mas ele tem que pagar, ele tem que fazer isso. Deixa na mão de Deus. Ah, mas eu vou perdoar e vai ficar impune? Nada fica impune. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, se a pessoa fez maldade com você, ele vai colher. A semente que ele plantou vai dar fruto, ele vai colher ela. Não queira você participar dessa colheita. Não semeie mágoa e amargura, porque você vai colher isso. Libere perdão, perdoe. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, esse é um assunto delicado, eu sei. Tem pessoas, meu Pai, que passam por lutas terríveis, pessoas fazem coisas horríveis, falam ou fazem coisas terríveis, tenebrosas. Mas eu peço, Pai, que agora, neste momento, eu não conheço a pessoa que está me ouvindo aí, mas o Senhor sabe qual é o problema que ela tem. Meu Deus, aquebranta esse coração. Se esse coração está com mágoa, está com inveja, rancor, ira, meu Pai, quebranta esse coração e que essa pessoa possa conseguir liberar o perdão na vida do outro que fez o mal para ela. Em nome do Senhor Jesus, eu peço agora ao Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, eu uno a minha fé com a fé da pessoa que está orando comigo neste momento. Quebranta os corações, meu Pai. Oh, meu Deus, se tem um coração duro aí, quebranta esse coração para liberar o perdão. Porque enquanto o perdão não for liberto, vai ser ruim para essa pessoa, vai corroer essa pessoa, porque a mágoa destrói. Como disse antes mais cedo, guardar mágoa de alguém e querer que essa pessoa seja destruída é como se a pessoa tomasse o veneno e quisesse que o outro morresse. Porque a mágoa só destrói quem aguarda. Então guarda o coração, meu Deus, de cada um que está me ouvindo, guarda o coração dessa pessoa para que ela não guarde mágoa, rancor e que ela libere o perdão. Oh, meu Pai, abençoa, Deus, que abençoe as emoções, abençoa, a situação que aconteceu, mas que essa pessoa possa perdoar, porque se a gente não perdoar o próximo, o Senhor não nos perdoará dos nossos pecados. Se o Senhor perdoou a mim do meu pecado, quem sou eu, Deus, para não perdoar o meu próximo? Ensina a gente sobre esse tema e que em nome de Jesus, essa pessoa que está me ouvindo agora, meu Deus, se ela tem dificuldade para perdoar, se ela tem uma mágoa no coração, abençoa que ela possa conseguir liberar perdão neste momento. Se você quiser, repita a oração comigo, fala assim: Senhor Deus, aconteceu a situação assim comigo, fala a situação aí, fala o nome da pessoa, o que ela te fez. Me machucou muito, Senhor, me magoou demais, mas neste momento eu ouvi a tua palavra e no nome de Jesus Cristo, mesmo que as minhas emoções me confundam, mesmo que as minhas emoções eu ainda esteja chateada ou chateado, eu libero perdão na vida dessa pessoa. Eu perdoo o fulano de tal, fala o nome da pessoa. Ele fez isso e aquilo comigo, mas eu libero o perdão na vida dele. Não deixa, meu Deus, brotar raiz de amargura no meu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja feliz. Que, em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de briga, de contenda, de amargura, de mágoa. Caia por terra no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meu querido? Um forte abraço para você. Terminamos aqui esse programa abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.